Você concorda que as relações elas estão muito superficiais? Eu não sei como que era antigamente, né? O que a gente pode dizer, avaliar é o tempo que a gente vive. Eu acredito que o ser humano ele sempre teve aí uma inclinação, uma tendência à superficialidade. Eu acredito que até mesmo quando a gente busca algo tão caro, tão existencial que é a fé, se a gente não cuidar, né, a gente vai ter uma vida superficial, uma fé superficial, uma relação com o outro superficial. E a Bíblia, ela não nos encoraja a isso, muito pelo contrário. Isso é uma coisa assim que pessoalmente eu quero abrir meu coração aqui nesse vídeo, sempre me incomodou. São as relações superficiais. Desde que eu era lá bem novinha, adolescente, eu achava assim tão sem sentido a gente ter ali um contato com uma pessoa, assim, aquelas conversas banais, mas não entrar na vida um do outro. Às vezes até na família, um pai, uma mãe, aquela coisa assim que tu vê a pessoa todo dia, né? Tu come com a pessoa, toma um café, almoça, tá ali na intimidade, digamos assim, mas não é algo profundo. A pessoa às vezes não te conhece lá aquele interior, né? Quem realmente tu é, né? O que realmente tu pensa, o que realmente tu sente, as tuas questões internas. Então, eu quero aprofundar um pouquinho essa reflexão aqui contigo. E nós temos um trecho da Bíblia bem interessante para pensar um pouco sobre isso. Talvez você seja uma pessoa que nunca parou para pensar sobre isso, né? Talvez você não sinta essa necessidade, talvez seja um pouco assim de temperamento. Eu tenho um temperamento mais melancólico, talvez o meu olhar sobre as coisas, como eu tenho a tendência de não ser tão prática, seja essa necessidade aí das relações mais profundas, né? Mas acima disso, acima de temperamento, a gente tem que basear a nossa vida no que a palavra, no que a Bíblia nos instrui, nos diz, né? E a Bíblia nos instrui sobre isso, sobre as relações. Dentro disso, dessa profundidade, por que que eu acredito que às vezes a gente tem essa dificuldade de ter a relação profunda? Porque a gente vai tocar em situações, às vezes, desagradáveis, né? Quando a gente é profundo, a gente vai entrar em áreas, em assuntos, às vezes, meio delicados, né? A gente talvez vai falar a nossa visão ali para o nosso amigo, para o nosso familiar, alguma coisa que talvez a gente pense assim, poxa, acho que essa pessoa não vai gostar de ouvir isso, né? E aí entra em jogo isso aí, né? Será que a gente tá mais interessado em agradar a pessoa ou em ser verdadeiro, ser profundo e realmente se preocupar ali com o crescimento daquela pessoa? E aqui, muito além de um crescimento como uma pessoa, um ser humano, um crescimento, né, para a pessoa se desenvolver, né? Me faltou palavras aqui para expressar isso. Mas é o crescimento com Deus, em fazer a vontade do Senhor, em estar alinhado com a vontade do Senhor, em estar em obediência, né? E às vezes, a gente entrando ali na profundidade das relações, a gente vai eventualmente, a gente vai entrar nesses assuntos aí, né, delicados. Talvez falar alguma coisa para uma pessoa e correr o risco da pessoa dizer assim: olha, vai cuidar da tua vida, me deixa em paz, deixa eu fazer o que eu quiser. Eu vou na igreja, mas cuida da tua vida, me deixa em paz, eu não quero saber aqui do que tá me falando, né? E muitas pessoas, muitos pastores, muitos líderes, quando eles têm esse coração, esse temor ao Senhor, né, de exortar, de falar, mostrar o caminho ali para aquele irmão, eles devem escutar isso muitas vezes. Devem escutar, olha, com todo respeito, pastor, mas o senhor está se metendo demais na minha vida. Quem sabe? E ficam brabos, às vezes não falam na hora, né? Mas podem ficar brabos, ressentidos. Ainda mais que a gente tá numa época, assim, né, na sociedade, que é tanto mimimi, né? As
pessoas têm dificuldade de ouvir, às vezes, a verdade, serem confrontados. Eu acho que a gente não lidar com as nossas emoções, com as nossas dificuldades emocionais, nos torna tão fragilizados que qualquer coisa a gente leva aí pro lado da ofensa. A gente não pensa assim, poxa, essa pessoa tá falando porque ela me ama. Ela quer o meu bem, ela quer que eu seja salvo. Ela quer que eu seja luz nesse mundo, né? Ela quer que eu cresça. Ela quer que eu seja semelhante a Jesus. A gente tem a dificuldade de olhar nessa perspectiva. A gente olha com uma ofensa, né? Com uma fragilidade. Isso tudo porque a gente não trabalha as nossas emoções, a gente não trabalha as nossas feridas emocionais e a gente se torna crentes imaturos, sensíveis, né? Que não são capazes aí de escutar uma exortação, de escutar uma pessoa, um pastor, uma autoridade, um líder, né? Ou um irmão que diga assim: ó, não vai por esse caminho é de morte, esse caminho não é de vida. Então eu quero lançar aí essa reflexão pra gente. Eu quero te convidar a refletir na tua vida, até que ponto tu tá aberto para as pessoas, né? Pessoas que eu digo maduras, né? A tua liderança ou um irmão da igreja aí que tá caminhando contigo, até que ponto tu tá aberto para escutar a verdade. Às vezes a gente tem dificuldade em escutar a verdade, né? A gente quer escutar coisas que amaciem o nosso ego, que nos impulsione ali para o que a gente já está querendo fazer. Às vezes a gente está com umas ideias tão distorcidas da vida, da caminhada, e a gente quer um encorajamento ali. Vai, faz, vai lá, faz isso aí mesmo, né? E depois, mais adiante, a gente quebra a cara. Deus vai usando esses processos aí para a gente percebendo que a gente tomou escolhas erradas, né? E olha que legal que diz no livro de 2 Coríntios, no capítulo 7, tem uma parte tão legal que fala o seguinte, ó, no versículo 9. Paulo, ele fala o seguinte aí para a igreja, ele fala assim, ó, agora, porém, eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Opa! E de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Olha quantas preciosidades que tem esse pequeno trecho aqui, né? Dentro desse capítulo, são alguns versículos que a gente leu. Olha quão profundo, e pega e releia na sua Bíblia, se você, quem sabe, está passando por isso aí, uma situação, recebeu um conselho, tá com o coração amargurado, se sentindo perseguido, se sentindo discriminado, pensando, poxa vida, aí não precisava ter falado isso, não precisava ter me puxado a orelha. Ah, eu quero viver a minha vida como, né, como eu quiser, não quero ninguém aí me dando palpite. Quem sabe você está aí nesse contexto, né? Quem sabe você tem uma ideia de que basta ir na igreja. Vai lá, cumpre aquela obrigação, não tem que se comprometer, não tem que buscar viver uma vida em santidade, conforme a palavra. E eu peço que você repense, né? Eu te convido a repensar a sua caminhada, a sua vida, né? E olhar numa outra perspectiva, né? Se tem alguém, algum líder ou algum irmão lhe dando um conselho, pense aqui no Paulo, né? Em Paulo, né? Pense que ele também, ele exortou a igreja. E o que ele falou? Olha, que ele estava se alegrando, não porque a igreja ficou triste, né? Mas porque a tristeza deles os levou ao arrependimento. E olha só essa parte que fala, ó, porque vocês se entristeceram como Deus desejava. Então, a gente precisa levar toda a nossa vida, a nossa caminhada, as nossas decisões, a nossa consciência, né? E fazer aquilo que agrada ao Senhor. E não importa que a gente, às vezes, escute uma pessoa dizendo assim, olha, muda o teu rumo,
ajusta a tua caminhada, né? Já ajusta o foco. Tu tá indo pelo caminho errado, não é por esse caminho. Então, se você encontrou na sua vida um líder saudável, uma pessoa amável, né? Uma pessoa preocupada em te exortar, um irmão, alguém mais maduro na fé, que tá, ou, né, às vezes até um familiar, uma pessoa que Deus usa na nossa vida para nos exortar, se sinta amado por Deus e por essa pessoa, porque significa que Deus deseja o seu crescimento. Abraço e até a próxima reflexão.